Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. 2022 está indo embora. É tempo de traçarmos as metas para o novo ano. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada pessoa. O que devemos buscar para sermos felizes? Meta 1. Com relação à vida material, devemos ter a posse apenas do necessário. Meta 2. Com relação à vida moral, devemos ter a consciência tranquila e fé no futuro. Livro dos Espíritos, questão 922. Embora sejam metas simples, não são fáceis de serem alcançadas, não é mesmo? Nós, da Web Rádio Estação da Luz, desejamos que você se esforce para alcançar estas metas de felicidade material e moral. Não queremos que você tenha apenas um ano novo. Desejamos que você tenha um novo ano e busque se tornar um novo ser, confiante em um futuro melhor, praticante do amor que Jesus nos ensinou. Muita paz em 2023. Uma boa noite, não, já estou dormindo, ainda estou dormindo. Bom dia a todos, bom dia, Paulo, bom dia, Tavares. Bom dia mais uma vez a todos que estão aqui amorosamente querendo participar desse banquete aqui de conversa, esse banquete de alegria, esse banquete de união, de fraterno, que a gente traz com esse sentimento especial do mês de dezembro, né? O mês de dezembro é esse mês que Jesus chega mais perto aos nossos corações e a gente sente essa necessidade mesmo de ser, né? Necessidade de ser feliz, como diz o Livro dos Espíritos, é irresistível, né? E a gente tem esse momento tão especial dessa aproximação no nosso coração desse mestre que deixou para a gente tanto ensinamento e, particularmente, essa vibração desse mês para nós, cristãos e convictos, né, desse legado que esse mestre nos deixou para a gente se transformar e com o objetivo de se aperfeiçoar. E quando ele fala o reino de Deus, a gente está estudando o reino de Deus, a gente está exatamente nesse propósito de buscarmos a felicidade. E a felicidade só vai ser conquistada na sua plenitude quando formos perfeitos. A gente ainda está no caminho. Mas a notícia mais importante, mais rica desse consolo desse mestre nos traz,
é que somos espíritos imortais e que, se ainda não somos 100% felizes, porque muitas vezes a gente desvia do caminho ainda devido à nossa teimosia, nossa imperfeição, mas seremos um dia. Essa é a boa notícia. Seremos um dia, isso já é um consolo e um incentivo para cada dia a gente percorrer esse caminho com certeza de que, se a gente erra, dá um passinho atrás, porque ainda somos inconstantes na nossa fé, a gente tem a certeza que tem espíritos amigos aí por trás de nós, sempre nos impulsionando. Esse é o momento que a gente está aqui, sendo impulsionado e atendendo o chamado, né? Atendendo o chamado, até como fala lá na parábola do último, né? Os últimos trabalhadores da última hora, então somos nós, né? Que já fomos chamados anteriormente, mas agora nós nos decidimos e vamos percorrer esse caminho com mais força, mais certeza de que estamos bem acompanhados, entre amigos que desejam o mesmo e entre esses espíritos amorosos, onde a gente sente. Hoje, a gente particularmente, me parece a mim, que a gente tem uma vibração boa no ar, né? Hoje, particularmente. Pensa nisso, se você não está sentindo, apesar das nossas dores, do nosso sofrimento, a gente não tem um amigo aqui por trás que vibra por nós. Sempre temos. Se não está encarnado, ele está desencarnado, mas ele vai vibrando por nós. Então, vamos fazer a nossa parte, né? A nossa parte na obra da criação, né? A gente vai começar agora, demos um bom dia, né, para o Paulo aí, que já estamos unidos aqui na vontade de explicitarmos mais ou continuar a parábola do banquete de núpcias, para a gente encerrar hoje e a gente começar, então, um novo tema. Vamos ler o Evangelho, então, para a gente começar? Nós vamos novamente na parábola, tá bom? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, o item é o primeiro, né? E fala a parábola do banquete de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou seus servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois, e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram. Um à casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhe terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então, o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Graças a Deus. Paulo, pode fazer a prece?
Senhor Jesus, estamos aqui reunidos junto a Ti para essa reflexão da Tua parábola, que muito nos mostra o Teu reino e a nossa condição para estar contigo. Que esse momento sejamos inspirados, conduzidos a raciocínios e sentimentos por Ti e por esses espíritos que conduzem esse estudo, que conduzem cada um de nós, para que possamos sermos o mais fiel ao Teu pensamento, o mais próximo do Teu ensinamento, e possamos todos, como disse a Sueli, nesse mês que celebramos o Teu nascimento, possamos nos aproximar ainda mais de Ti, para que possamos conquistar o direito de estarmos no reino dos céus. Que Tua paz, Senhor, conduza o nosso trabalho nesse momento. Graças a Deus. Então é isso, né? Então, só para a gente se posicionar, a gente, na semana passada, começamos a estudar a parábola, mas, assim, nós fizemos um estudo, principalmente, abordamos principalmente o que seria esse tão falado reino de Deus ou reino dos céus, que Jesus nos convida a todo tempo. E em diversas parábolas nós falamos sobre isso, a parábola dos reis, né? Do reino que a gente chama, ele sempre se relaciona, como todas as parábolas, falamos bastante sobre isso, as coisas que o povo conhece vulgarmente. Então, ele sente que o rei seria o poder máximo, quem tem dono de tudo, e aí ele vai fazer essa figura, essa metáfora, sempre nas suas parábolas. Ele vai falando de coisas do cotidiano daquele povo, e por isso que parábola permaneceu na história e veio para a gente na sua íntegra, porque ele não foi corrompido pelo próprio pensamento do homem, né? Então, ele perpetuou como a parábola, porque é um ensinamento que é usado em diferentes épocas, e hoje, com a luz do Espiritismo, com esse conhecimento que a gente vai aprofundando das diferentes encarnações que a gente passou aí, sucessivas, a gente tem um entendimento mais abstrato do que Jesus estava falando, né? Para aquele povo que poderia entender simplesmente como era um rei e seus servos e pronto, ou então de uma maneira mais elevada, como Jesus estava nos chamando para esse convite, que é um grande convite para a gente ser perfeito. Esse é o objetivo de todo esse estudo. Então, a gente vai passar aqui alguns slides só de que a gente já conversou, para a gente se posicionar e a gente retomar o nosso caminho aí. Falamos que era a parábola do reino, né? Falamos sobre da necessidade do arrependimento, se a gente ainda, como falamos inicialmente, não se considera ainda perfeito. Os espíritos nos falam que a maioria aqui da Terra, de nós, somos ainda espíritos imperfeitos, cada um na sua escala, uns mais, outros menos, um tem uma perfeição específica, outro menos, não tem uma divisão tão acirrada, tão certinha das imperfeições, né? Cada um tem um nível dessa escala evolutiva, a gente já estudou isso sobre as ordens, né? Daqui quem nos acompanha sabe disso, que os espíritos, Kardec agrupou didaticamente, que isso não é um rigor, mas ele didaticamente coloca aquelas ordens numa pirâmide, onde a base da pirâmide são os imperfeitos, um grande número aqui na Terra. Por isso que é a base da pirâmide maior, onde nós ainda estamos. Depois a gente vai, das diversas encarnações, escolhendo melhor.
nós temos o livre-arbítrio. A gente escolhe melhor e sobe na escala evolutiva. E aí a gente vai fazer parte dos espíritos bons, onde a gente já vai ter preferência, prioridade no nosso mundo, na nossa área espiritual, a despeito da material, onde os imperfeitos ainda estão muito materializados no egoísmo. É meu filho, meu marido, meu carro, tudo é meu. Os bons já estão numa outra faixa, eles já saíram dessa materialidade, já estão no outro nível, já buscando a perfeição, mas com mais espiritualidade. E no ápice da pirâmide, a gente vai ter, na parte superior da pirâmide, os puros. Então, os espíritos puros que já saíram totalmente da materialidade e já aspiram uma felicidade, né? Eles já são perfeitos. Só que nessa base, lá em cima dessa pirâmide, a gente encontra esse mestre Jesus, que ele... Helena, bem-vinda, querida. Estava na sala esperando. Tavares estava achando que você... mas você já está forte. Eu trabalhei agora. Graças a Deus. Então, falamos sobre isso, sobre essas camadas, e entendemos que se não houver arrependimento, a gente vai ter dificuldade de se elevar. Então, o primeiro passo para a gente se elevar nessa pirâmide que a gente está falando é o arrependimento, e já falamos sobre isso, que a gente precisa ter o arrependimento, mas não é aquele arrependimento, eu não quero fazer mais, arrependi. Não é esse, né? É um que realmente te transforma. Eu entendi que eu errei e vou me transformar. Na semana passada também nós vimos o quê? Sueli. Oi. Sueli, essa questão do arrependimento verdadeiro, né, que é o arrependimento real, que é a mudança de conscientização do espírito, é isso que está aqui no Evangelho, o ponto de vista. É o capítulo 3, o ponto de vista, Paulo? Para eu não ter que estar procurando. Não é o capítulo 3? Deixa eu ver aqui. Acho que é capítulo 3. Espera aí. Para a gente ver... Só fazer um paralelo aqui nesse ponto de vista, porque achei, é capítulo 2. Capítulo 2. O que representa, na verdade, que Kardec colocou aqui nesse início, porque esse início do Evangelho, o Evangelho foi montado por Kardec de forma temática, né? Então, os primeiros capítulos são verdades incontestáveis. Depois a gente até um dia fala dos outros, mas os primeiros capítulos, até o 4º capítulo, se não me engano, é verdade incontestáveis, que é a lei divina, toda aquela parte. Aí, deixa eu ver se até o... até o 4º capítulo, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, são verdades incontestáveis, não são nada criado em concílio, como verdades incontestáveis, mas é verdade incontestável segundo a lei divina e natural, pela observação. Mas, então, esse para a gente estar entendendo essa questão do que vem a ser esse arrependimento, porque a gente vê muito arrependimento, a gente se arrepende de tanta coisa, e volta a fazer a mesma coisa, e volta a fazer aquela coisa de forma diferente, mas com o mesmo teor. O ponto de vista dá uma medida para isso, quando ele diz assim, a ideia clara e precisa que se faz, olha só o que é mudança de ponto de vista, é uma ideia clara e precisa que se faz da vida futura. Então, se você não tiver a ideia da vida futura e clara e precisa, não tem arrependimento. Dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Olha o que é o arrependimento. É mudar o foco do teu pensar. Então, para mudar o foco do pensar a nível de entrar no processo de arrependimento, prova, expiação e reparação, você precisa entrar nesse processo, você não precisa ter saído dele, que aí é espírito bem elevado. Você já tem que estar nesse processo
de começar a pensar na vida futura. Já tem que estar no processo de ter uma vista, né? Que ele diz aqui, ó, visto que ela muda completamente esse ponto de vista. Esse ponto de vista que você tem sobre a vida terrestre. Esse é o grande lance de tudo isso. Porque senão você continua, sai de um problema, acostuma, esquece. Que nem a dor do parto. Nunca mais eu vou ter filho. Depois você vai ter o filho novamente. De parto normal, como era antigamente. Então, é a questão. Aí ele diz assim, para aquele que, pelo pensamento, olha como é mudança a nível consciencial, pelo pensamento, se coloca na vida espiritual, não é já ter morrido, é pelo pensamento, que é indefinida, a visão corporal não é mais... Olha como não se encaixa direitinho. A visão corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em que num país ingrato, desculpa, as vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada. Olha só como tem que mudar o ponto de vista. Mas a porta para a liberdade que abre para o desterro. Eu vou parar aqui porque ele é um pouco longo, graças a Deus, porque tem bastante conteúdo, mas só para a gente estar vendo que às vezes a gente fica realmente nessa dúvida, o que vinha a ser esse arrependimento? Ele é muito mais profundo, sério, necessário, mas possível. Não é alguma coisa impossível de se conseguir, como era a ideia do céu, que para você chegar a ser alguém que fosse considerado perfil para ir para o céu quando morresse, era o primeiro, se o pobre não tivesse dinheiro, era impossível, porque ele tinha que comprar indulgências. E se ele fosse pobre, se ele não fosse um médium, porque grande parte dos santos eram médiuns, eles eram da igreja, frequentadores, e eram médiuns. Então, se você não tivesse essa faculdade da mediunidade ostensiva e tinha que ser católico, você já não ia para o céu. Então, era alguma coisa bem difícil de se conseguir. Diferente desse processo, dessa justiça divina, que está baseada em 3 pilares, que é o arrependimento, chega a ser um pilar. O arrependimento, a prova e expiação e a reparação. Era só isso, só para a gente... que você tocou nesse assunto, e eu me lembrei dessa definição. Então, ok. Então, na semana passada, se o Tavares colocar aqui, nós já tocamos nesse ponto aqui do que seria esse reino divino, reino dos céus, reino de Deus. Esse reino de Deus aí está colocado aí. A gente trouxe algumas colocações do Espírito Emmanuel, de Humberto de Campos, que trouxe como que esse reino dos céus precisa ser desenvolvido num trabalho perseverante do bem da humanidade inteira. Essa parte da humanidade inteira a gente vê como a gente ainda está distante, né? Aqui no nosso planeta a gente ainda está distante, porque para a gente estabelecer esse reino de céus ou de Deus, individualmente a gente já tem dificuldade. Mas a gente tem que desenvolver essa perfeição dentro de nós, no nosso coração, no nosso próximo, que está realmente próximo de nós, para então a toda a humanidade ser comovida por esse processo de transformação. Aí sim nós estaremos num outro patamar, o planeta inteiro. Mas a gente tem que ter os passos, né? Se não tiver o passo, a gente vai ficar paralisado com esse projeto que é para a humanidade toda. Então, essa é só uma revisão
para a semana passada, para a gente chegar lá, né? Falamos quem era Jesus, esse Messias que veio nos dar o impulsionamento. Primeiro, no caminho da construção desse planeta, ele já estava, é um espírito de alta envergadura, ele já era perfeito na própria origem do planeta. Há 4 bilhões de anos, ele já era um espírito angélico, e ele se reuniu junto com Deus para dar esse auxílio na construção do nosso planeta. E mais do que isso, ele veio se preparando durante muitos séculos, diminuindo o seu perispírito para então ele poder voltar aqui ao planeta Terra para nos auxiliar no impulsionamento, uma vez que nós ainda continuamos naquela teimosia. E Emmanuel nos traz essa colocação que Emmanuel nos traz, é uma grande revelação, que ele não é um espírito puro somente, ele é um ser angélico e participa da construção de planetas. Então, isso não é pouca coisa, é esse ser que veio amorosamente encarnar junto conosco para nos impulsionar mais uma vez. Moisés já tinha sido também trazido, né, para o povo hebreu, para eles terem já uma preparação para essa chegada, para eles terem a consciência de um Deus único, já é um caminho, né? Você vê que todo o processo evolutivo é nesse desenvolvimento, é gradual e é individual, mas ele chega no momento que fala, vamos dar um impulsionamento, que esse povo ainda está precisando de um auxílio. Ele encarna e vem aqui nos auxiliar para estabelecer esse reino dos céus dentro do nosso planeta, principalmente, inicialmente, dentro do nosso coração. Esse reino que ele propõe, ele vai nos propor a felicidade. Então, isso a gente já falou na semana passada, a felicidade é essa, porque o espírito, quando ele é perfeito, ele tem a felicidade. Ele não sofre mais expiação, ele não tem mais as vicissitudes, então é felicidade. Isso é que a gente busca sempre. Não precisar mais reparar, não precisar mais expiar. Por quê? Porque a gente já tem a consciência da lei divina dentro de nós e não erramos mais, né? E respeitamos o próximo. E quando a gente estiver nesse patamar, a gente vai ter essa conexão com Deus e, consequentemente, essa felicidade que a gente busca. Mas a gente busca uma felicidade, muitas vezes ali, imediatista, material, mas sabemos que somos seres espirituais e a nossa origem, mundo original e primitivo nosso é o mundo espiritual. E, por isso, a gente tem que dar prioridade, não esquecendo a materialidade, mas dar prioridade para o nosso desenvolvimento espiritual, e muitas vezes a gente prioriza uma matéria e relega a espiritualidade a segundo plano, e por isso a gente sofre, né? Então a gente vai no caminho aí, quer falar? Por isso que a definição já vem, predominância da matéria sobre o espírito, a palavra predominância é uma palavra-chave nesse raciocínio, ou predominância do espírito sobre a matéria. Então, lógico que daí você faz 1000 ilanações, né? Mas é base a partir daí para começar a ver sobre a escala espírita, sobre como vai definir. A base para definir a escala está sobre a predominância. Agora, é óbvio que é o que o próprio Kardec fala, que aquilo ali não é nem o finalização daquela escala, é o mínimo que ele pode trazer, até porque ele trouxe lá dos celtas, né, que ele já falava sobre isso. Mas a gente sabe que Kardec trouxe uma base, mas a definição que ele colocou como base vem a partir de predominância sobre um, predominância sobre o outro. É uma escala diferenciada, bastante diferenciada, são vetores muito diferenciados, mas que está por aí, nessa predominância, mais para um, mais para o outro. E isso é bom,
que ajuda a gente a fazer reflexão sobre a gente. Quando a gente vê que a gente vai encontrar na gente muitas mazelas, muito vício, muitas cristalizações. Mas com o esforço que a gente vai fazendo no longo do tempo, vai mostrando para a gente que a gente já não está mais com a predominância para determinada coisa. A gente ainda faz, mas já não gosta tanto. A gente ainda se deixa levar, mas já às vezes já se arrepende, aquele arrependimento que não é o arrependimento verdadeiro, que a gente volta a fazer. Coisa que, quando tinha predominância, a gente nem sofria porque fazia errado. Estava cristalizado ali, estava engessado naquilo ali, então você fazia automaticamente. Aos pouquinhos, você, com as reencarnações, a gente vai mudando de escala e começa a dar um parâmetro bom para a gente perceber o que... Aí a pessoa fala assim, mas isso aí é por causa do biológico, porque você envelhece, aí você não dá mais sono. Depende, tem um montão de idoso que é idoso, é adulto infantilizado. Um adulto infantilizado, quando não cresce, mesmo enquanto adulto dá uma despertada, ele vira o idoso infantilizado. É aquele idoso que dá uma trabalheira para a família, ele não precisa dar tanto trabalho, mas ainda tem a predominância da manha, da carência, igualzinho um bebezinho que fica querendo mamar no peito da mãe o tempo todo. Então, fica aqui, aí troca só de pessoas, troca só de fase. E na idade que, quando o brilho de muita coisa, a própria energia diminui, se o espírito não tiver treinado, entender que vai morrer, vai ter situação que você tem que estar você e você. Por isso que é bom a gente exercitar, às vezes, fazer coisas sozinhas. E tem gente que não vai na esquina sozinho, só vai se for com alguém, ou com o marido, ou com o filho, ou depois ou com nora, ou com o vizinho, ou com o amigo, não importa, não faz. Não, pois eu estou falando de coisa que a sociedade não acha nada demais. Por isso eu até passei para você hoje, Sueli, não sei se você viu o texto que eu passei. Você viu? Lembra aquele assunto nosso sobre educação? Né? É porque é um conceito doutrinário, não menospreza a instrução, mas a falta mesmo é da educação, né? Da educação, não da instrução só. Uhum. Porque o mundo, a gente prioriza muito assim, a educação é nível de instrução. Mas esse esforço que faz para preparar um cidadão, isso é obrigação da família, não, é obrigação de tudo onde tiver uma organização, ela deve tender para fazer educação moral. Toda e qualquer local deve tender para isso. E é possível você fazer isso. Quando você entra numa loja, num mercado, numa repartição pública, e o funcionário te atende bem, porque é obrigação dele, a pessoa vai ser educada ali sempre a falar mais baixo, a não querer. Agora, o funcionário público, por exemplo, já é, Deus me livre, desculpe os funcionários públicos, mas já é sabido por todos que a gente tem até medo de abrir a boca. Não é todo mundo. Lógico que não é todos. Para nada é radical. Mas a gente sabe. E tem uma estatística que eu li há pouco tempo, que eu infelizmente não estou lembrando onde eu li, desculpem, que o atendimento no comércio no Brasil foi considerado um péssimo atendimento. E é verdade. A oportunidade de quem já teve de sair do Brasil para outros países, você vê uma grande diferença. Dá para ver. Não precisa nem ter muita experiência de sair muito. Pouco que você sai. Vai trocar alguma coisa em determinados países aí que você fica impressionado como você troca com uma facilidade. Meu Deus, eu fico até impressionada, Gaelo. Vai tentar trocar alguma coisa. Até carro, que você, às vezes, o carro escangalha. Eu vi uma experiência de uma amiga que o carro novo, 0. Não trocaram, mandaram consertar. Me poupe, né, gente? É uma mentalidade. Que eu duvido que em determinados países isso aconteceria. Não aconteceria, porque é uma educação. É um tipo de educação moral. É uma educação moral. Aqui você acabou de receber um negócio ruim, eles não trocam, eles mandam você procurar o técnico que para consertar. Imagina. Isso é uma coisa que eu estou lembrando agora. Lojas que, se a pessoa olhar para você, você já tiver aparência de ter dinheiro, já tem um modo. Se achar que a pessoa não tem dinheiro, vai ver pela cara. Já tem um tratamento diferente.
a pessoa reage. Então, atrai, então uma coisa vira uma bola de neve. Sei lá porque entrei nesse assunto. Não importa. Vamos seguir. Então, na semana passada, nós tocamos aqui que a gente precisa fazer o esforço. O objetivo é a perfeição, o objetivo é essa conquista mesmo, e que as leis já estão implantadas dentro da nossa consciência, mas que a gente precisa usar a nosso livre-arbítrio para boas escolhas. Falamos também que Jesus falava por parábolas, nesse ponto aí a gente já tocou, que ele falava para as pessoas comuns, mas que essa simbologia poderia ser, e como foi e continua sendo, entendida nas diversas etapas evolutivas que a gente segue. E agora, no Espiritismo, a gente tem uma interpretação, e exatamente essa interpretação mais plena, mais transcendente, que os espíritos nos trazem e que a gente vai falar. Aqui no Evangelho, ele fala o que ele estava querendo dizer. Só vou ler aqui para então o Paulo falar para a gente sobre a parábola. Mas vamos lá, porque a gente está falando demais, o Paulo está só... é muita paciência que ele tem com a gente. Predominância do espírito sobre a matéria. Fala. Agora você fala assim, não vou deixar essa mulher falar mais. Vou só ler aqui, ó. Que está no capítulo 24, item 4, não coloqueis a candeia embaixo do alqueire, falando sobre parábola. Ele se explica dizendo aos apóstolos, eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. Mas para vós, os apóstolos, eu o digo porque vos foi dado compreender esses mistérios. Quer dizer, você está junto comigo, você está entendendo aqui, eu estou falando o tempo todo. Agora, para o grupão, para o mundo, eu estou falando por parábolas que eles não conseguem entender. E continua no Evangelho. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem esclarecer, né? Então, é isso que a parábola está dizendo. A gente usa a parábola como um farol. Cada um, no seu estágio evolutivo, vai entender e vai usar aquele instrumento para elevação. Então, ele deixou esses ensinamentos nobres, dado a capacidade dele, né? Podemos, então, passar para o nosso amigo agora. Fala sobre a parábola. O Paulo, se você quiser dar uma resumida, porque nós já lemos, né, na introdução, não precisa ler outra vez, eu acho que é só para a gente pontuar os pontos aí que são importantes para a gente definir cada item que Jesus quis nos trazer. A gente aprende muito com Jesus quando ele faz da sua vivência quando encarnado, com as relações de espírito. E para a gente é difícil, né? Quando a gente está falando de espírito é uma coisa, quando a gente está falando de encarnado é outra coisa. Mas para Jesus, para ele poder ser entendido, como está lá como ele mesmo falou, como é o tratamento que se dá, né, de usar a parábola, é justamente fazer do cotidiano o entendimento das questões espirituais. E aí, quando ele está falando aqui... Fechou. Quando ele está falando das bodas, né, do banquete de núpcias, né, que não tem como você não entender isso pelas questões dos espíritos. Você consegue entender as questões espirituais por aí. Porque a gente vê isso acontecendo hoje, né? Quando a gente, né, como se falava antigamente, né, para você ir para a missa, você colocava uma roupa melhorzinha, né? Então, a roupa da missa, né? Quando você tem um baile, você vai colocar uma roupa para o baile, não vai ser a sua roupa do cotidiano.
a sua roupa digamos, de trabalho. Vai ser uma roupa que você vê que é uma roupa com uma qualidade que não é do teu cotidiano. Então, quando ele faz isso, ele está mostrando isso para as pessoas, e as pessoas conseguem entender isso com clareza. E mesmo naquela época em que era difícil ter uma quantidade de roupa, né? Você não ficava... Não, a gente não vê, até nas reproduções, as casas com armários, né? Com guarda-roupa, com essas coisas. Não tinha a quantidade de roupa que hoje a gente tem. Então, você reservava em melhor estado para os momentos que você considerava oportuno estar em melhor estado. Então, você, quando veste uma roupa dessa, você até muda o comportamento, né? Você é mais comedido, você, digamos, você usa mais a educação, né? Você vai estar num ambiente que você não vai ficar gritando, você não vai ficar falando alto, você vai ter você muda o teu comportamento, até muda o teu comportamento. E isso ele está chamando a atenção para essa situação. Você, nesse ambiente, você vai mudar, você não vai ser o mesmo. Que mais vai ser o teu cotidiano. Não vai ser momentos esporádicos na tua vida, vai ser momento cotidiano. E para isso você se prepara, né? Como todo mundo se prepara, né? Não precisa nem usar, digamos, piadas sexistas para dizer o quanto as pessoas se preparam para ir a algum lugar, né? Dizem que as mulheres levam mais tempo, mas por motivos também óbvios, né? Tem mais coisas a fazer para poder estar preparada para esse momento. Mas é uma característica, né? Isso acontece com tudo. E às vezes a gente não percebe que essas coisas acontecem no cotidiano e não é um elemento exclusivo para momentos solenes, né? Quando você vai para o trabalho, embora seja a tua rotina, você se prepara para, ao acordar, fazer todo aquele procedimento para sair para trabalhar. Se você vai para a escola, você também tem todo um preparo anterior, e às vezes até de véspera, como arrumar material escolar, essas coisas todas, para você poder sair e ir para esse lugar. Então, essa preparação anterior é comum a todo mundo. E mesmo aqueles que têm os afazeres em casa, né? Quando, vamos supor, você vai fazer o almoço, você vai ver os ingredientes que você tem para preparar esse almoço. Dificilmente você vai tomar uma decisão em cima, porque se você tiver algo congelado, não é em cima que vai resolver. Você tem que ter um preparo com antecedência para que você possa, no momento que você for realizar aquele planejamento, fazer em condições. Então, esse preparo está conosco o tempo todo. E às vezes a gente não percebe isso. E às vezes a gente prefere não fazer, que é o desaconselhável, né? O improviso nem sempre é bem sucedido. Às vezes resulta em algo muito bom, mas não é o conveniente. O conveniente é você estar com algo muito bom preparado para isso, porque ele é consciente e ele é organizado. E ele está chamando a atenção da gente para isso, dessa forma, né? Exatamente. Então, é isso mesmo, né? Essa parábola tá nos referindo exatamente a esse preparo que o Paulo está se referindo. A gente se prepara, mas ele está falando, né? Um rei que está preparando uma festa e convidando todo mundo. E quem é que está sendo convidado? Todos. E quem é que está negando o convite? Alguns. Então, e por que você está negando aquele convite? É uma grande oportunidade, mas você não está preparado, né? Ainda para aquela festa, não se preparou, como o Paulo estava nos referindo. Então, essa é a ideia dessa parábola, como foi falado, é um convite que um rei faz. E esse rei fez essa preparação, matou boi, mandou seus servos vão lá e vão trazer os meus convidados. São os primeiros a serem convidados. Esses primeiros convidados negam o convite. Não quero não, eu tenho minha casa para arrumar, eu tenho meus bois, meu casa de campo, vou viajar, hoje eu não quero ir para o convite. São as materialidades. Aí nega, né? As nossas coisas próprias. E aí depois ele fala, não, então já que você não quer, esses não querem, minha festa está pronta, já matei boi, já está cheio de comida aqui, está tudo preparado, e eles não vêm, então chama os outros.
chama todo mundo que tiver aí, todo mundo está convidado. Aí vai todo mundo para essa festa, e aí a gente vê que esses servos ainda saem, né, com a proposta de chamar, esse objetivo, esses servos têm essa preocupação de foi mandado por esse rei, eu vou chamar e vou convidar. E aí a gente vai falar agora o passo a passo, definindo cada componente dessa parábola para ver aonde a gente se localiza aí, como foi convidado e vai, ou é convidado e prefere não ir, né? Isso é uma colocação muito grande. Na casa espírita, quando você é convidado para um trabalho, você imediatamente vai ou você recusa? Às vezes, a gente é convidado o tempo todo na casa espírita, o trabalhador é convidado o tempo inteiro. Se ele é convidado, ele deve se oferecer para o trabalho. Mas quantas vezes a gente recusa, né? Por quê? Pela ociosidade que a gente prefere, pela preguiça. Tem uma... na plenitude do tempo, é tirado lá do Gálatas 4, capítulo 4, tem 4. Ele diz assim, ó, o Senhor convida todos a aproveitarem essa festa ao seu lado. É o melhor de todos os convites. Só esse pedacinho que eu tirei. É o melhor de todos os convites. É o melhor mesmo, né? Porque é a base da vida. Porque o grande problema é a inversão dos valores pela sociedade, que não é pela lei. Isso acontece por causa de uma lei chamada livre-arbítrio. Aí sim, porque senão nós seríamos máquinas. Mas tem um raciocínio que eu não sei se é de Emmanuel, mas da onde tem, quem souber pode botar aí para a gente, que a gente tem aprendido que o espírito não precisa evoluir pelo erro. Ele vai ter que passar pela vicissitude, que é diferente do sofrimento. Diferente. A dor pertence à lei natural, que é as vicissitudes do planeta. Está lá em Leon Denis, no Problema do Ser, quando a gente vai estudando a dor, que ele fala, tudo sofre, tudo tem dor, e seja em cima ou seja embaixo, encarnado ou desencarnado. Aí ele vai, né, Sueli, a gente estudou esse capítulo da dor, foi muito proveitoso, porque nós descobrimos coisas assim, fabulosas. Problema do Ser. Eu falei o quê? Não, eu só estou repetindo. Pensei que eu tivesse falado do outro livro, que às vezes eu vou falando na coisa e mudo. Então, o espírito ele pode evoluir no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, que já foi primitivo, sim, pelas vicissitudes, aonde ele tem que reencarnar. O problema do reencarnar não é o fato de ter que reencarnar, que isso é da lei, mas é quando você reencarna e repete de ano, pela rebeldia, pelo sofrimento. E não é quando você é primitivo que você erra, que aquele erro do primitivo é dor para estimular ele a entrar num patamar onde ele vai usar mais o livre-arbítrio dele. Depois que você já está num certo grau de consciência, que é o caso do planeta Terra, até antes da vinda do Cristo, era consciência inocente. Até os historiadores falam isso. Depois da vinda do Cristo, a humanidade ela fez a transição de planeta de primitivo para de prova e expiação. Aí começou a era da consciência crística. A partir do lançamento, tem alguns marcos, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, que a fase, na verdade, começou lá com as Irmãs Fox. As Irmãs Fox é quase que um símbolo, porque não foi só ela, Jonathan Cruz, muitos outros já estavam, mas naquele momento foi assim, agora é invasão. Aí tudo aquilo já acontecia no mundo, mas naquele momento foi uma enxurrada para que a mediunidade que sempre existiu
fosse usada com método diferente, de modo diferente. Então, as irmãs Fox nem continuaram, na verdade, elas se transviaram, mas a gente tem muita gratidão por elas. Então, ali é a era da consciência crística, que a humanidade já tinha, mas a era do espírito, da predominância do espírito sobre a matéria. Começou a acelerar, já tinha começado, mas acelerou a partir do lançamento do Livro dos Espíritos no planeta Terra, que começa com a primeira questão, o que é Deus? Só aí a gente vai vendo. Então, esse processo desse convite, que é o que o Gálatas está falando, aqui é a carta de Paulo aos Gálatas, o Senhor convida todos a aproveitarem essa festa ao seu lado. É o melhor de todos os convites. Eu vou fechar meu assunto da seguinte forma, que já comentei aqui, mas eu vou trazer esse raciocínio novamente. Existe um autor que ele diz o seguinte: esse primeiro convite é o primeiro servo, é o que nos envia. Eu fiz uma correlação com a questão 115 do Livro dos Espíritos, que é o espírito nasceu simples e ignorante. Então, é o primeiro convite para evoluir, que não é um espírito com conquista, mas é o espírito ainda inocente, mas que a própria lei estimula ele a crescer. Ele é regido pela lei. Ele ainda não tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio em germen, mas ele, nesse momento aqui, ele não é punido. Ele está regido sobre as vicissitudes. Tanto que o sofrimento dele, ele tá fazendo erro e acerto, esse é acerto. O segundo, quem é o segundo? O servo, o segundo é a dor expiatória. Aí está assim, eu fiz um resumo assim. O segundo convite vem para as pessoas que estão cegas, mancas, surdas e mendigas, simbolizando as pessoas que usaram mal os recursos divinos. Natural também, a lei previne isso, você usar mal os recursos divinos, aí você vai passar pela expiação. Mas ainda não é dor atroz, porque é da lei você expiar. Naturalmente, você vai reencarnar. Se você tirou do lugar, você vai botar. Se você rasgou, você vai consertar. Sujou, limpa. Resumindo, né? É muito mais profundo que isso, mas só para a gente ter uma basezinha do que é essa dor expiatória. Aí, eu sempre dou o exemplo do Camilo. Ele, no século XIX, ele tinha que expiar o século XVII. Só que o que ele fez? Aí ele teve que ir para o terceiro convite. Qual é o terceiro servo? O servo, não o convite. O convite é sempre o mesmo. O terceiro servo é o sofrimento. Não é a dor só expiatória, é o sofrimento. Leon Denis fala sobre isso. É assim, quando as pessoas se rebelam contra a dor expiatória. É contra a dor expiatória. Já existe expiação, você já tem que passar por ela, mas você fica rebelde. Surge o sofrimento. Jesus diz para o servo sair para os atalhos e que os force a entrar na ceia. O sofrimento força-nos a se encaminhar para a grande ceia. Porque ninguém gosta de sofrer. Um resumozinho aqui que eu fiz de um texto grande. E cedo ou tarde o sofrimento vai humilhar, olha que interessante, vai humilhar o orgulhoso e amansar a rebeldia para que a pessoa possa transformar o desamor que ela nutre em amor. Aí é realmente... E mesmo assim, quem não sensibilizar a alma, porque pode, aí ela tem que sair do planeta. Aí a dor é atroz. Aí ela sai do planeta. E eu vou fechar esse raciocínio meu com um exemplo. Que esse sair do planeta, os espíritos se empenham o máximo para que não aconteça. No Memória de Suicida, tem um personagem chamado Agenor Penalva. Ele era assassino, ele era traidor, ele era não sei o quê, bibibi, bababá, quando mata a mãe, não sei, não tem um nome próprio. E ele era suicida. Então, ele ficou 33 anos no Hospital Maria de Nazaré, com o diretor do hospital,
ensinando ele. Ele tinha o diretor como educador, tão rebelde que ele era, que ninguém aguentava, só ele. 33 anos. Depois foram fazer uma avaliação com ele e veio a notícia, está lá escrito, que esse espírito não ia mais poder reencarnar no planeta Terra. O Memória é fabuloso, de muitas informações. Não poderia mais reencarnar no planeta Terra. O que o diretor faz? Se apiedou dele, fez um pedido de forma telepática, uma carta mental, eles falam lá, de forma telepática, para Maria de Nazaré. Aí foi levada pelas missionárias de Maria, pela responsável que trabalha com Maria diretamente. E houve o retorno. Então, ali aparece que, pela misericórdia do coração dócil e amorável de Maria de Nazaré, quando você lê, você se emociona. É que eu não sei fazer de forma para emocionar. Mas, então, vem colocando, ela vem falando pelo amor, pelo coração generoso, pela extrema compreensão, por atendimento à lei. Ela usa isso, ela não fez nada contra a lei, ela ia dar mais uma chance para ele. Então, ele ia ter uma expiação, mais uma reencarnação, no caso dele, mas seria a última se ele... Não é se ele não fizesse nenhum erro, porque ele deve fazer, mas se ele voltasse a suicidar. Então, é aqui que está a minha colaboração em relação a esses servos, esses 3 servos. Então, aqui, olha, aí, Paulo, você podia ler aí para a gente, amigo? O Tavares coloca aí para a gente, vamos analisar a parábola à luz da doutrina dos espíritos? Tavares, cadê você? Está esperando quem? A colocação desse item aí, analisando a parábola à luz da doutrina dos espíritos. Você tem aí, Paulo, já na sua? A gente tem. Que aí começa na presente parábola, o festim das bodas simboliza o reino dos céus, isto é, o estado de plenitude alcançado mediante nossa marcha essencial, regida pela lei divina do progresso rumo à luz imperecível. E agora localizo, digamos, as personagens da parábola. O rei simboliza Deus, o filho do rei, Jesus. O festim ocorre porque o rei, isto é, Deus, decide comemorar as núpcias de seu filho, Jesus, com a humanidade. As núpcias, simbologia é uma simbologia muito profunda, reportando ao encontro do ego com o eu crístico do homem, com o Cristo e da alma com Deus. E os servos, que a Helena já antecipou, simboliza aqueles que fazem a vontade de Deus. Não. E aí, de novo, naquela questão que ele traz para a questão material, as representações do espiritual. E isso, para a gente, causa... por isso que a gente trata, né? Para alguns, a parábola é ridícula. Por quê? Porque quem é que vai abrir mão de uma boa festa? Não? A princípio, ninguém. A princípio, ninguém. Mas se nós observarmos a nossa vida, a gente vê que nós abrimos mão dessa boa festa. E não percebemos, porque não vemos como uma boa festa, sequer damos valor à festa. E esse é o ponto que Jesus está chamando a atenção, que é quando você dá valor para a festa que você está acostumado a ir, ela está ligada com as questões temporais e não com as questões universais, perenes. E te convida para outra festa, te convido para a festa perene, né? A água que sacia toda a sede, né? O pão que alimenta o tempo todo, sacia, que não causa fome depois. Esse é o convite que eu faço. E esse convite para a gente não quer dizer nada.
E a gente se surpreende quando isso chega aos nossos tempos e às vezes nós também não vemos nada. A gente pega um exemplo assim, muito simples no nosso cotidiano, e não precisa só ser uma questão da casa espírita. Né? Quando nós buscamos um tempo religioso por qualquer dor, e quando somos acolhidos nessa dor e tranquilizados, muitas das vezes a gente depois dá as costas para esse ambiente. Então, não estamos vendo essa festa como uma grande festa que vai sempre atender às nossas dores. Buscamos as outras festas que são temporais. E lembrando, né? Desculpa, Helena. Só para completar, lembrando que casamento para o povo hebreu tem uma simbologia, por isso que eles faziam festas de vários dias, uma simbologia muito grande, um valor muito grande, porque nessa parábola, quando ele fala em casamento, é a união do Cristo com a humanidade. É uma aliança. É uma aliança e de fidelidade, de fidelidade. Essa é que nos falta também, né? A fidelidade, a fé e de fidelidade, essa aliança de fidelidade com Deus é a proposta do casamento. E por isso que se fala que Deus é fiel, porque ele tem a fidelidade do casamento. E nós ainda, o Emmanuel nos coloca que o Jesus é noivo da humanidade, a humanidade é noiva de Jesus, porque, na verdade, a humanidade ainda não casou com essa proposta de fidelidade, de amor realmente fiel a Jesus. Estamos no namoro ainda, no noivado, mas ainda não tem um casamento com fidelidade real, né? Então, tem uma simbologia muito profunda essa questão do casamento de fidelidade a Deus. Porque também nós ainda estamos querendo fazer de Deus a nossa semelhança. Então, inclusive, a gente coloca essas relações da fidelidade e da perpetuidade dentro da nossa visão, que não existe. A nossa visão, né? Aquela velha história, né? O casamento seja bom enquanto dure. Enquanto dure. Mas com Deus não tem essa possibilidade. E isso para nós não é bonito, não é confortável, não é feliz. A nossa visão de temporal e imediatista. Mas quando a gente começa a meditar sobre o assunto, né? Quando a gente vê as sucessões de dores, as dores sucessivas mostram que nós precisamos dessa alegria por mais tempo, desse consolo por mais tempo, desse amparo por mais tempo. E aí vem a mudança do ser, como muda, como o próprio rei faz os convites. Né? Faz os convites para quem? Para os que sofrem, para os que choram, para os que estão fora da festa terrena. Perfeito. E a gente botou um outro análise aqui dos servos, além dessa que a Helena trouxe, a gente coloca assim, para comemorar esse enlace matrimonial, o rei pede aos seus servos são os servidores, para chamar os convidados. São classificados como servos todos aqueles que fielmente fazem a vontade de Deus. Na história da humanidade, em vários pontos do orbe, muitos servos ou homens de bem se fizeram e ainda fazem conhecidos por meio das palavras e atos em prol de obras de Deus. São vários servos que já entendem essa proposta divina e vai obedecer ao convite, né, que Deus está nos propondo. Então, ele vai fazer os convites. Então, a gente vê o Moisés, que fez a vontade de Deus, na análise dele. A gente vê os apóstolos, os profetas, todos eles são servidores de Deus. Cada um no seu caminho evolutivo para um povo particular que precisa ter um impulsionamento. E Kardec, como servo de Deus, ele nos legou uma grande
nos trouxe esse grande servidor e vários outros que a gente conhece, Leon Denis, são servos de Deus porque já entenderam a mensagem de Deus e vai trazer para a humanidade o conhecimento, a mais um passinho avante do nosso processo evolutivo. Bom dia para a querida Francisca aí que está com a gente. Beijinho, querida. Beijo. Eu vou seguir, tá bom? Podemos? Pode. Então, vai, Paulo, coloca o próximo caminho que a gente vai falar agora dos primeiros convidados. Aqueles primeiros convidados que a gente sabe que negaram o convite. Fala desses primeiros convidados para a gente. Os primeiros convidados. Historicamente, podem ser entendidos como os hebreus, pois foram os primeiros a acreditar em um Deus único, né, através de Moisés. Essa ideia de Deus único já existia na própria região lá, com os egípcios e com os persas, particularmente, mas era aquela visão elitista, né? O povo, de um modo geral, não participava desse mesmo raciocínio. Era como se fossem duas religiões, dois cultos. Os dos iniciados, mais reservados, e o do populacho, que era mais restrita, mais preconceituosa, mais opressora. Moisés vem e quebra essa divisão e participa a todos dessa visão de Deus único e para todos, embora um Deus que era para todos do grupo, não para todos enquanto humanidade do planeta. Então, eles ainda tinham a visão de que o Deus único era o Deus dele, não dos outros. E que Jesus vem e quebra isso. Mas mostra que mesmo para nós, havendo essa situação de Deus único para todo o planeta, em pleno século XX, a gente esbarra com grupos que dizem que o meu Deus não é igual ao teu Deus. Verdade. Né? Então, esses ainda estão nessa situação, como está aqui dizendo. O Paulo, isso aí a gente vê muito, quando não está dentro da gente ainda, né? Que a gente camufla. Quando a gente pega um amigo, um conhecido, ou imagem na televisão por aí afora, que eles têm a crença deles em orixás, me vi a palavra agora orixá, mas é os orixás que da filosofia africana, ou outros mais, a gente tende a achar que a nossa crença, por estar assim, assada, ela é melhor. E aí a gente já não é declarado, muitas das vezes. Mas a gente vê pessoa até que quebra templo, ataca a igreja com os santos, porque se a sua religião não tem magia, do outro também não. Ele é inferior, Deus vai gostar menos, porque você não é de Deus, você é criatura de Deus, só foi criado por Deus, mas não é filho, porque para ser filho tem que ser aquela religião, em pleno século XXI. E a larga escala a gente vê isso, a larga escala. Então, só pode ser do métier se, irmão, na verdade, se você se comungar com aquela denominação religiosa, só apenas denominação. E a gente sabe que a Bíblia, o Alcorão, a obra básica kardeciana e qualquer outra coisa mais, é apenas lembrete, porque a lei divina está na nossa consciência. Isso não serve. Então não precisa de religião? Precisa porque a gente está lá. Livro dos Espíritos, porque o homem esquece. A lei está na consciência, mas ela tem que ser desenvolvida. A gente esquece. Então, as religiões, elas são importantes para lembrar-nos da lei, como lembretes. A gente vai estudar esses livros todos que se estuda só o lembrete, porque, na verdade, a essência está na gente. Porque a contradição não está na religião. Não está na religião. Está no homem. Está no seu entendimento. Por que uma... Desculpa, fala.
É porque Jesus já falou isso, né? Eu não vim mudar a lei está aí. Então, quer dizer, não há condição. E você, quando falou, estava me lembrando, né? E essas coisas são tão do homem que quando começou a invasão lá da Rússia na Ucrânia, o movimento católico reagiu porque o patriarca russo foi a favor da guerra, da invasão. Ah, é? Não sabia. E ele, ao assumir publicamente que tinha respaldando o Putin, ele dividiu as coisas dos adeptos, porque o ucraniano também segue essa igreja ortodoxa russa, mas deixou de ser igual ao russo, porque senão você não tinha como você atacar o seu irmão. Então teve que dizer que ele é diferente. E aí como é que fica isso? A religião que diz isso? Não. Foi o homem que disse isso. E os outros homens concordaram. Né? Também tem isso. Né? Não basta você dizer. Não, tem que ter alguém concordando. Porque se você concorda, você está igualmente reforçando a ideia. Você está ligado em rede? Pois é. Então, esse é o nosso problema, e é interessante quando nós estamos discutindo a questão do país, as pessoas que estão colocando esse raciocínio para nós também. Né? Porque é muito fácil, né, a gente dizer que vive num país polarizado, que tem um lado e tem o outro, mas a gente não olha, como você até mesmo, nem para nós mesmos. Né? E quando sou eu que uso o argumento que eu critico, como é que eu fico comigo? Porque é muito fácil falar do outro, né? Muito fácil, mas às vezes eu também tenho um raciocínio parecido, e aí eu sou benevolente comigo, não é bem assim. Não encaixa nessa ou naquela outra coisa, encaixa com os outros, comigo não. Então, até a crítica que hoje, parte do movimento de unificação, vamos botar essa unificação entre aspas, porque eu não vejo o país dividido, é justamente de fazer essa crítica para acolher aquele que você recrimina. Porque para você recolher aquele que recrimina, você tem que admitir que você também, em alguns momentos da vida, comete aquilo que você recrimina. Porque senão não tem acolhimento. E você vê as palavras de Jesus realmente é espírito e vida. A gente vê que aquele diálogo dele com a mulher samaritana, que tem a ver com nossas reflexões aqui, do personagem da Grande Ceia, a parábola da Grande Ceia, ela fala, né, porque era questão política, aquela coisa de que Deus seria adorado no poço de Jacó, que era dos samaritanos. Não, para os tradicionais, os clássicos, né, que se fala, ele seria adorado na Cidade Santa, em Jerusalém, no templo sagrado. Aí Jesus, naquele diálogo maravilhoso, que ela pede água a ele diz que ele teria uma água que ela nunca mais teria sede, e ela aproveitou a ocasião e perguntou a ele, Senhor, onde Deus será adorado, aqui ou lá? E essa resposta de Jesus é uma reflexão fabulosa para todos nós nesse mês de Natal. Comprar presente, sim, mas, primeiro, a usufruir, como disse Jesus, todo aquele que beber do meu sangue, comer da minha carne, terá a vida eterna. Ele, de 500 seguidores, ficou só com os 12. E os 12 ainda ficaram na dúvida quando Pedro falou, Senhor, para quem iremos? Então, uma reflexão para a gente, para quem iremos? Então, ele fala para a samaritana, dia virá, que não é nem tão cedo, nem tão tarde, que Deus não será adorado nem aqui nem lá. Deus será adorado em espírito e verdade. Aí vem o livro dos Espíritos, vem Moisés definindo Deus como Deus único, mas vingativo, sectário, perseguidor. Ninguém pode negar isso. É só ler lá o livro de Moisés que a gente vê. Da Gênesis de Moisés que a gente vê. Aí depois vem Jesus, Deus Pai, Deus bom, Jesus. Pai não, paizinho, né? Abba é paizinho. E ele fala, o que eu falei vai ser esquecido, eu vos mandarei o Consolador prometido. Aí vem Kardec,
né, com os espíritos, né, Kardec como organizador e refletindo também com isso, aí ele consegue perceber uma coisa iluminadíssima, que é ele, que foi um grande iluminista, foi tão grande que transcendeu as ideias iluministas, quando ele coloca na primeira questão, isso não é pouca coisa, ele coloca a primeira questão, a ideia de Deus. Inteligência suprema do universo, definiu como em questão de inteligência, aí já entra a fé raciocinada, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Até hoje, no nosso dia a dia, a gente ainda está pensando nisso. Tudo que nos acontece tem por trás o envolvimento da lei. Você que acionou ela para cair. Se você está sofrendo, é porque você acionou o sofrimento. E se você está sofrendo, é porque você não entende que o sofrimento é que leva à perfeição. Como diz o poema da Alta de Souza. E essa dor para toda a gente não tem o mesmo valor que tem para nós, que leva à perfeição. Isso é fabuloso. Um dos pontos básicos da doutrina espírita. Não veja os problemas necessários para a gente caminhar como uma dor, como sofrimento. Ele dói, porque não pode negar que dói, não. Ele dói, mas ele não deve ser visto como sofrimento, amargura e desespero. Essa é a grande diferença. E a gente nem pode considerar que esse sofrimento, como é didático, como a gente já sabe, a gente ali no banquete coloca assim, que o banquete nupcial, o banquete mesmo, as iguarias nupcial, simboliza todos os recursos que Deus nos provê, inclusive a dor, que a Helena está falando aí. Ele provê, nos oferece gratuitamente o processo de iluminação. O objetivo é de iluminar. E a gente ainda fez na parábola, todas essas iguarias que o rei mata bois, engorda bois, são as iguarias materiais. Então, Deus nos provê desse banquete, as comidas, as iguarias que tem nesse banquete, material. Sim, a gente tem os recursos materiais. E temos também os recursos espirituais. Esse daí é que muitas vezes a gente recusa o convite. Quer as iguarias materiais, mas não quer as iguarias espirituais. E por isso a gente fica paralisado. O Lacordaire, olha a intimidade, o Lacordaire. Desculpa, sim, nosso amigo. A gente ama tanto esse espírito muito, muito sábio. Ele, quando vai lá no capítulo 5, item 18, que ele diz assim, o desânimo, um trechozinho, olha só, o desânimo, o que mais tem é psicólogo que não está tendo mais vaga para atender. Eu conversei com uma agora há pouco tempo, com a Helena, sabe, uma palestra que eu tinha feito, estávamos trocando ideia. Ela, pois é, minha filha, aquilo que você falou é a tônica de quem eu atendo, desânimo. Eu falei, então eu vou te... Que era esse texto mesmo que eu coloquei. Ele fala, o desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. E tem mais, a prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva, sabe em quê? Na vontade de Deus, não na sua vontade. Então, se você pode fazer tudo certinho, uma questão 924 do Livro dos Espíritos, se a Sueli quiser pegar e se der tempo, se você é aquele homem que faz tudo, eu vou fazer tudo que eu não quero passar por problema, mas você passa, aí os Espíritos falam, se você realmente é esse que faz tudo mesmo, você tem que passar por ele sem murmurar, aceitando, aí sim você vai provar que você é o homem que aceita tudo, que é quando a gente aceita a vontade de Deus, porque você pode fazer tudo enquanto encarnado, mas e o resgate que você tem que ter? E a expiação que é? Tirou, botou no lugar. E quando você tem que colocar no lugar, porque você já tem condição de resgatar, colocando no lugar que você tirou lá no passado. Sabe fortunas que às vezes a pessoa perde?
Quando Kardec pergunta se até os mais justos sofrem, né? Essa questão aí. E os espíritos nos fazem assim, falam assim, devem então resignar-se e passar por ele sem murmurar, se quiser progredir. Porém, ele sempre aure uma consolação na sua consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando faz o que é preciso para obtê-lo. É a 924. Isso não é um discurso fácil de ouvir. Não é. Mas é um discurso que a gente precisa ouvir sempre. Eu criei meu filho de forma assim, minha filha, todo mundo se desviou. Às vezes a gente nem se desvia, mas só porque não frequenta o centro, a gente fica lá cima. Tem que frequentar o centro. Às vezes a postura é mais espírita do que a gente que frequenta. O que o Juan está falando ali, que o Juan é nosso amigo, ele está sempre aí. Fala aí, Paulo, o que o Juan está perguntando aí para a gente? Não, ele tá acompanhando o estudo e dizendo que... Ele está falando de vestes nupciais, vamos falar dessa veste. Para lá no banquete tem que usar uma roupa luminosa, né? Tem que estar com vestido luminoso. Né? Aí, vamos falar sobre a veste nupcial? Espírito branco. Tá ótimo, Juan, sempre muito preciso. Essas vestes nupciais aí, que o rei tira, né? O indivíduo que não está com as vestes nupciais, tudo isso que a gente já falou aqui. É o objetivo da nossa perfeição, e aí, com essa roupa, com essa veste nupcial, vamos pensar no nosso perispírito como estará quando a gente tiver toda a moralidade que é necessária para entrar no banquete, né? A gente precisa dar um esforço, obviamente, não precisa estar perfeito ainda, né? Para ser convidado, a gente é convidado e vai até entrar. Mas esse nosso espírito vai estar resplandecente, porque a gente conhece um pouquinho já de perispírito, já estamos estudando, né? Já fizemos um aprofundamento no perispírito, e a gente entende que o perispírito vai refletir exatamente a sua moralidade. E é por isso que ele está falando ali, a veste nupcial é o nosso perispírito. É como a gente se coloca moralmente para entrar em cada encarnação, a gente vai depurando e ficando essa veste mais luminosa, mais translucente, né? A ponto de chegar ao ponto de Jesus, e onde Marcos fala assim, no momento de Jesus, ali na transfiguração no monte Tabor, Marcos coloca assim, e as suas vestes, está falando das vestes de Jesus, o perispírito de Jesus. Ele fala assim, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Então, a gente pode imaginar qual seria esse perispírito em Jesus, porque é um espírito, né, missionário, é um espírito puro que veio encarnar aqui. Obviamente que ele tinha todo o perispírito da sua pureza, assim como nós estamos nessa busca. E os imperfeitos, cada vez mais a sua veste é escura, é densa. Então, quando a gente fala em veste nupcial, é esse propósito de ser melhor, de adiantamento, de estar no esforço, que aí a gente vai branqueando, como disse Marcos, o nosso perispírito. Ô, Sueli, também tem um outro viés para isso aí, que é aquele estudo que é do bem e o mal sofrer, ainda do Lacordaire, quando ele coloca, né, isso é a interpretação daquele bem e mal sofrer, quando ele coloca que são todos os que são aflitos são considerados bem-aventurados. Porque, por exemplo, da mesma forma que todos são convidados, mas nem todos são escolhidos porque convidado é da lei. Você vai ter que reencarnar, você vai ter que ter. Agora, você vai estar na mesma turma na escola que a criança lá, independente da sala, mas nem todo mundo está no mesmo nível. Tanto que alguns repetem, outros ficam. Às vezes até passa,
mas não passa com graduação, mas passa, porque fez um esforço muito grande, a nível dele ainda é assim, mas ele tá na mesma sala. O sofrimento são todos os aflitos que entram na categoria de bem-aventurados, quer dizer, tem a veste nupcial para ser considerado, não, eu sou um bem-aventurado dos aflitos, segundo Jesus. Então, quer dizer, aflição tem a ver com bem-aventurança, mas todos que são aflitos são bem-aventurados? Uma interpretação dessa questão da veste nupcial, que é aflição todos vão ter, mas bem-aventurados nem todos os aflitos são. Não sei se eu enrolei isso aqui. Não, entendeu? Deu completo, está ótimo. A gente vai falar mais um pedacinho aí da parábola, onde a gente vai interpretar essa parte, está assim, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançar as trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dentes. Uhum. Aí, Paulo, quer falar, meu amigo, o que ele simbolizou nessa parte aí que ele fala assim, quem não quiser, quem está sem veste nupcial, amarra os pés e as mãos, e aí ele vai ter que repetir, né? Repetir o caminho, porque ele não entendeu. Ele não veio para a festa com as vestes, ele não está preparado para entrar no banquete. E assim, se ele insistir, ele será lançado às trevas exteriores. A gente já tocou no assunto, mas vamos finalizar esse raciocínio aí. Aqui ele traz para a gente a questão da reencarnação como um elemento educativo. E que muitas das vezes nós, como estamos num planeta de prova e expiação, a gente vê como castigo. Essa é a nossa dificuldade, de sair desse patamar do castigo para entrar no educativo. E aí ele está dizendo isso. Se você insiste no comportamento, então precisa passar por um período mais longo de educação, para que você aprenda isso. Agora, se você insistir além da conta, a lei também diz para tu, então, meu amigo, vai para um lugar em que vai arder um pouquinho mais. Verdade. Que é a questão da lei. É verdade. Isso aí chama-se aquela reflexão que existe, frase reflexiva sobre você mesmo, sobre si mesmo. Por exemplo, tem de várias formas. Mas uma coisa, vou ao centro espírita que vou melhorar. Vou ao centro espírita que vou melhorar. É a chamada frase reflexiva de si. Olha o que eu estou falando, eu estou prestando atenção no que eu estou falando, eu vou ao centro espírita que vou melhorar. Como se só ir ao centro espírita fosse suficiente para melhorar. Então, quer dizer, né, aí vem aquela coisa, então, quer dizer, sou portador, eu tenho uma deficiência. Isso aí é uma questão extremamente educativa e profunda. Sou portador de uma determinada deficiência, mas ainda acho que a melhora vai vir de fora. E ela não é. Você está no mesmo centro espírita que todo mundo, mas todo mundo que está ali está no mesmo patamar evolutivo, está com a mesma veste nupcial, já está indo no passe de cura. Não, nem se fala mais passe de cura. Já está indo no tratamento espiritual e entendendo que quem é doente é a alma. Então, se não curar a alma, o corpo começa a ter novas doenças, porque cura uma, o espírito vai novamente, lesa o perispírito, o corpo, que é o mata-borrão, vem a doença. Leva um, depois vem outra. A gente já tem essa percepção de nós mesmos em relação ao que a gente está fazendo no centro espírita, ou a gente vai ao centro espírita por condicionamento, porque Sócrates já falava isso antes de Cristo, veja a multidão procurando os tempos para consulta com a pitonisa, vou casar, vou ganhar as guerras, vou ganhar a herança, vou ser funcionário público para ficar ali só, né? Não vai mandar embora, então eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. Vou fazer isso, fazer aquilo? Nem todos são assim, tirando a ressalva, pelo amor de Deus. Tanto que quando você vai para o funcionário da CLT, é outra tensão que fica, porque sabe que tem uma lei que rege diferente. Então,
eu estou no centro espírita me conscientizando que é segunda-feira. Por que eu fico deprimido quando vai chegando segunda-feira? Ah, porque eu ainda não entendo a lei do trabalho. Eu ainda não entendo o trabalho. Eu não verbalizo mais para os outros sobre isso, mas eu não tenho ainda amor a trabalho. Eu não tenho. São vestígios, são sentimentos que contaminam a nossa veste nupcial, que é o perispírito. E aí por diante, 1000 coisas, sei lá. Estamos quase finalizando. A gente vai passar para o último pensamento aí que a gente organizou aqui, Paulo, que seria assim: muitos são chamados e poucos os escolhidos. O chamado chega para todos, não tem privilégios, mas poucos vestem a túnica nupcial de forma a partilhar o reino de Deus. Essa foi a mensagem que a gente fica. O finalzinho desse capítulo 18, item 2, vai finalizar essa ideia para a gente acabar, então, o nosso estudo da nossa parábola. Aí, Paulo, se você puder, aí finaliza para a gente. Não é suficiente ser convidado. Não basta levar o nome de cristão, nem de se sentar à mesa para participar do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar vestido com a roupa nupcial. Isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, poucos são os que as guardam e as colocam em prática. Poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Quer finalizar, então, o nosso pensamento aqui desse estudo de hoje? Ele está dizendo aí que a gente tem que quebrar essa dinâmica, né? Tem que ser muitos chamados e muitos escolhidos. Nós estamos na situação agora de mudar isso. É o que a gente tem que fazer. Acho que não tem mais o que ir além disso, não. Cada um encontrar o seu caminho, que é individual, mas o caminhar é junto, é com ombro a ombro, e que nós possamos mudar isso. São muitos chamados e serão muitos escolhidos. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Senão a gente fica sempre no futuro. A gente está sempre achando que leva muito tempo, que ainda estamos distantes do Cristo, que ainda não sei o quê. Tudo muito de longe, tudo muito afastado. Tudo um caminhar extenso, distante, quando na verdade não é isso, não. É um período curto. A ignorância do espírito é curta. Em relação à formação de um planeta, o espírito evolui muitíssimo mais rápido do que um planeta sendo encaminhado. Então, nós temos que ter isso claro. As encarnações, embora sejam repetitivas, né, sucessivas, elas não são extensas, prolongadas. Elas são curtas. Esse período de formação de espírito é curto. E não é só em relação à imortalidade, não, é em relação mesmo, comparando com o próprio tempo terrestre. Ele é curto. Então, a gente tem que ter isso claro conosco e fazer esse esforço para a gente possa realmente estar nesse banquete junto com aqueles nossos amigos queridos que já estão e com aqueles que estão um pouquinho atrasados em relação a nós, porque estaremos todos juntos nesse banquete. E nós temos que ter essa clareza. Perfeito. Então, a gente vai encerrar agora no nosso momento. Eu vou fazer a prece, então, unindo, então, nossos pensamentos com alegria, com a certeza de que temos esse Jesus amigo ao nosso lado, sempre nos inspirando, a quem a gente pode recorrer em todas as vezes das nossas alegrias e das nossas dificuldades. E ele nos envia, junto com Deus, esses espíritos amorosos que nos acompanham passo a passo, intuindo, nos auxiliando, nos impulsionando nessa jornada, para que a gente possa, um momento preciso da nossa evolução,
participar desse grande banquete com esses espíritos amigos, amorosos, vibrando sempre por nós e que a gente possa aproveitar de todas as iguarias espirituais, a riqueza que Deus nos delega para que a gente possa aproveitar, partilhar com o nosso próximo e sempre caminhar para frente e para o alto, como nos propõe Leon Denis. Que Jesus esteja sempre vibrando em nossos corações, dando-nos a sua paz, a união, a fraternidade e a alegria, para a gente seguir na nossa jornada com responsabilidade em torno da nossa reencarnação, para que a gente possa ser perfeito e busquemos a Deus no seu reino, quanto mais rápido, melhor. Que Jesus nos ampare durante toda a semana, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.